Oi, tudo bem? Eu sou a Bruna Stock, sou professora de matemática em Porto Alegre e vim aqui falar um pouquinho de como está sendo a minha experiência docente nesse período de isolamento. Então, me apresentar, né? Eu sou formada pela URGS em matemática, sou especialista em gestão educacional pela UFSM e mestre em educação pela URGS. Trabalho em sala de aula há mais de 10 anos, em diferentes escolas, trabalhei na UFSM como professora substituta. Voltei para Porto Alegre há 2 anos e desde então eu estou trabalhando na Escola Lumiar, que é uma escola que tem uma perspectiva um pouco diferente da escola tradicional, porque nessa escola a gente trabalha a partir de projetos em salas multisseriadas. Então, falar um pouquinho de como é a Lumiar, né? Lá na Lumiar nós temos então 3 turmas de ensino fundamental e uma turma de ensino médio. Então, o F1 é a turma que vai com os alunos de 1º a 3º ano, o F2 são alunos de 4º a 6º ano, o F3 que são alunos de 7º a 9º ano. E o ensino médio, que acabou de começar, mas que a princípio, então, tem só alunos de 1º ano. Nessa escola, então, cada uma das turmas tem uma tutora e uma assistente, e aí essa tutora ela é responsável pela gestão, digamos, do todo, né? Então, das questões mais socioemocionais, de interação, de organização da turma, de planejamento e principalmente por fazer o que a gente chama as práticas Lumiar. Então, as práticas Lumiar consistem em práticas de gestão do tempo, né, de organização, de desenvolvimento da autonomia, que incluem o planejamento coletivo, incluem a roda da turma, a roda da escola, né, onde todo mundo discute questões da organização escolar, e aonde também se faz uma divisão de trabalhos, né, muitas vezes. Então, que é uma parte mais de gestão, né, que é uma gestão que é trabalhada desde o F1 até o ensino médio. Além disso, as tutoras também são responsáveis por nos ajudar, nós mestres, né, eu sou mestre de matemática, na organização dos nossos módulos, projetos e oficinas. Então, o que são módulos, projetos e oficinas? Na Lumiar, a gente não tem uma divisão por matérias, por disciplinas, a gente tem uma divisão por interesse, né? Então, a turma, a cada trimestre, vai decidindo o que é um interesse de ser trabalhado, de pesquisar, enfim, coletivo. E aí, a gente vai criando, então, projetos, módulos e oficinas relacionados a esses interesses. Então, por exemplo, no trimestre passado, o F3 decidiu que tinha um interesse em construir uma cooperativa. Então, eles fizeram todo um trabalho de construção dessa cooperativa e na matemática, então, eles perceberam que iam precisar descobrir valores, que eles precisavam calcular quanto que era o valor inicial deles de investimento nessa cooperativa. E aí o meu trabalho como docente de matemática foi chegar lá e dizer, isso aí que vocês estão vendo, que vocês precisam, se chama equação. Então, a gente entrou numa parte de raciocínio algébrico e aí eu trouxe, então, uma expectativa de aprendizagem, né? Que é uma expectativa da etapa, que é discutir equação de 1º grau e resolver. E então, eu vou lá e observo, né, esse interesse e junto isso com uma expectativa da etapa e eu sei de uma necessidade que eu sei daquelas crianças. Então, basicamente assim que funciona, né? Então, um módulo, atualmente eu estou com 4 módulos e um projeto. Então, os meus módulos são módulos focados em matemática, porque o módulo ele tem uma característica de trabalhar mais um conteúdo ou habilidade de alguma área do conhecimento. Um projeto, ele trabalha mais com a perspectiva de um projeto com um produto final. Então, eu estou com um projeto que é o projeto Mulheres na Ciência, também com o F3, que daí não tem um foco num conteúdo específico, mas também relacionado a algum interesse, e também pode ter uma oficina, como já teve, por exemplo, uma oficina de grafite. E aí a oficina ela é mais focada no fazer em si, botar a mão na massa. Bom, cada trimestre, então, a gente entra nas turmas e faz um momento de levantamento desses interesses e também de apresentar possibilidades. Porque nunca um estudante vai chegar para mim e dizer, eu quero aprender polinômios, se ele nem sabe que polinômios existem. Então, o meu trabalho ali é poder identificar, né, o que é aquilo e mostrar, existem essas áreas da matemática. Bom, então esse ano a gente começou já, né, na escola, fazendo esse levantamento de interesses, a gente observou algumas coisas, os módulos já estavam definidos e aí veio o isolamento. Com a vinda do isolamento, por mais que a proposta de escola que eu trabalho tenha uma ideia de se reinventar e questionar sua prática e fazer uma reflexão constante, né, sobre o processo de aprendizagem, não somente
de conteúdo, como eu já vi em muitas escolas tradicionais, a gente também não sabia direito o que fazer. A gente não sabia quanto tempo ia durar o isolamento, como isso ia impactar as famílias, né? Então, a gente ficou também num momento de, assim, e agora? Bom, então o que a gente fez? A gente fez o que a gente podia fazer no momento, que era acolher, escutar e tentar se reinventar. Então, a cada semana, a gente tem feito com umas rodas com os mestres e com as tutoras da turma, para a gente poder discutir o que está funcionando, o que não está funcionando, e o que é demanda e o que é interesse de cada uma das turmas. Então, nosso principal objetivo, logo que começou o isolamento, era a gente trazer saúde para a casa das pessoas. Então, a gente não focou em temos que terminar esse conteúdo ou seguir esse conteúdo, pois a gente não sabia se faria sentido ainda falar daquele conteúdo, dado o contexto. Então, a gente tinha um objetivo que era manter o vínculo com a escola, né? Então, que as crianças continuassem conversando entre colegas, entre tutora, principalmente as crianças que estavam chegando na escola, né, do F1, para não se desvincularem com esse espaço que eles recém estavam conhecendo, e também para manter um vínculo com os mestres com o aprendizado, né? Então, não era interessante eu, Bruna, desaparecer das turmas e de repente voltar meses depois, ou então eu virar uma pessoa que só fica mandando trabalho para eles fazerem em casa, né? Então, dentro dessa perspectiva, a gente viu que as chamadas de vídeo tinham uma importância muito grande. Até agora, né, isso foi se mudando, essa configuração dessas chamadas, mas no atual momento a gente tem feito chamadas com todas as turmas, todos os dias. Mas, obviamente, a gente não faz a manhã inteira, pois a gente acha que é muito cansativo. Então, a gente faz ligações de 2 horas com as turmas, onde a gente tem diferentes interesses. Então, no F3, por exemplo, que seguiram com interesse em álgebra, eles querem estudar equação de segundo grau, a gente faz as chamadas para trabalhar o conteúdo de equação de segundo grau e ajudar a resolver as dúvidas. Com os do F1, há um outro objetivo, já que eles são menores, então eles trabalham nessa chamada muito mais as questões de vínculo, de conversa, de falar das suas angústias, de contar o que fizeram, de mostrar o gato, esse tipo de coisa. Mas também a gente vai trazendo algumas coisas da matemática, por exemplo, no meu caso, mais básicas, de contagem, desafios, eu proponho jogos relacionados à matemática e eles vão compartilhando o que eles têm feito. Bom, nessa perspectiva toda, se questionou muito então como é que seria o papel da matemática, né? O que se poderia fazer? E aí o que eu tentei enxergar? Que bom, o isolamento ele não é legal, ele não é o que a gente queria estar, não é como a gente gostaria de trabalhar, mas ele também permite que a gente possa fazer outras coisas, desenvolver outras habilidades. Então, pensando nas habilidades que a gente sempre diz que tem que trabalhar na escola, mas que a gente quase nunca tem tempo, eu foquei muito numa ideia de pesquisa e identificação de padrões. Isso com basicamente todas as turmas. Então, um projeto, né, que foi muito legal, que eu fiz, assim, digamos, um projeto dentro do meu módulo, foi que a gente estava trabalhando com números negativos, pois eles eram necessários para resolver as equações no F3. E aí eu comecei a trabalhar com eles perguntas relacionadas aos números negativos. Então a gente, não era assim, a regra para a multiplicação de negativos é essa. O que eu fazia? Eu elaborava exercícios e aí eu pedia para eles dizerem o que eles achavam que dava. E aí, a partir das tentativas deles, a gente começou a observar que existiam alguns padrões nesses números negativos. A gente recorreu aos esquemas que a gente já sabia de multiplicação e estava tentando estender isso para os números negativos. Bom, quando a gente começou a fazer essas tentativas, eles começaram a observar que algumas coisas se mantinham, que o sinal tinha um padrão, e assim foi indo numa ideia de levantar hipóteses. E quando eles começaram a levantar hipóteses, eles começaram a ir além, pois eles ficavam se questionando, tá, mas por que acontece? Então eles começaram a pesquisar na internet por que aquelas regras estavam funcionando. E eles encontraram diferentes justificativas para aquilo, algumas que inclusive eles não tinham como entender, pois demandavam conhecimento matemático um pouco mais complexo. Então, o nosso momento de aula, de vídeo, de troca, foi de olhar essas pesquisas e poder dizer, olha só, ele observou isso, ela observou isso e tudo mais, para a gente então conseguir fazer conjecturas, né, do que a gente achava que seria uma regra geral. Então foi super legal, porque normalmente em aula eu não teria tempo de fazer isso, até porque seriam todos dispersos.
Mas como a gente estava num momento onde em casa eles podiam parar para pensar sozinhos sobre aquilo, eles levantavam essas hipóteses e depois a gente conseguia compartilhar no grupo e então chegar na conclusão da regra. Então foi super legal porque, claro, eu poderia ter dado a regra e teria sido em 5 minutos, não teria demorado uma semana, mas foi muito bacana porque eles puderam entender a origem da regra, entender por que ela existe, por que ela funciona, né, nos casos, né, que a gente estava analisando, e eles também trabalharam essa habilidade de criar hipóteses e de analisar padrões, que é uma coisa que normalmente é um pouco mais difícil da gente conseguir trabalhar em sala de aula. Uma outra coisa também que foi interessante é que com o recurso da tecnologia, eu consegui trabalhar no meu módulo com F2, que é um módulo sobre dinheiros do mundo, onde a gente está trabalhando com números decimais. A gente pôde utilizar muito o Maps. Então a gente tem pesquisado, né, produtos em outros países do mundo. Então a gente também fez isso, esse movimento de ir em outro país, digamos, quero pesquisar um produto na Alemanha. Então a gente ia lá na Alemanha, olhava o mapa da Alemanha, olhava então uma cidade, dentro daquela cidade procurava um mercado, descobria o nome do mercado, entrava na página do mercado e aí pesquisava um produto naquele lugar. Aí quando se pesquisava o produto, se descobria que aquilo era em euro. Bom, então que moeda é essa? E aí a gente começou a discutir sobre esses lugares, também pensando num trabalho interdisciplinar com geografia, né? Nos localizando no mundo, localizando os outros países e fazendo essa discussão de cultura e também de unidades monetárias. Então é isso, eu queria falar um pouquinho para vocês de como tem sido a minha experiência. Ela é uma coisa assim muito diferente, eu nunca tinha trabalhado assim. Tá sendo super desafiador, porque eu tenho que pensar muito, né, em cada uma das coisas, mas ao mesmo tempo tá sendo muito enriquecedor, porque eu tô vendo uma potencialidade muito grande nos recursos, né, pra gente poder fazer coisas que normalmente no tempo de sala de aula a gente não consegue. Então, eu acho que esse momento de isolamento, ele com certeza não é um momento assim positivo e agradável, mas ele é um momento que nos convida a repensar o que a gente estava fazendo em sala de aula, né? Entender que não tem como a gente transpor exatamente aquilo que a gente fazia e que a gente pode justamente se propor a reinventar o que a gente fazia, a fazer coisas novas, coisas diferentes e coisas super legais que vão ter frutos para essas crianças daqui para frente. Então era isso, fico à disposição, se alguém quiser mais detalhes, se quiser olhar a página da Lumiar no Instagram, no Facebook, se também quiser me seguir no Instagram e no Facebook, que eu vou sempre postando algumas coisas por lá, de como é que é o nosso trabalho. E era isso, tá? Obrigada e boas problematizações para vocês.